Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje eu irei resolver exercícios sobre os estados físicos da matéria e mudança de estado. Nós já tivemos outras aulas e vocês puderam aprender sobre os estados físicos da matéria, as mudanças de estado que acontecem com a matéria quando essa está sob a ação da temperatura e da pressão, e vimos que nós podemos apresentar essas mudanças de fase na forma de diagrama, na forma de gráficos. Então, as questões de hoje serão sobre esses assuntos. A primeira questão é do Enem de 2009. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Isso aqui é uma informação importante. Então, a água ela absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a. Vejam que existem algumas informações muito importantes nesse texto. Então, quando ele fala que a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores, isso é muito importante. Significa dizer que essa transformação ela está acontecendo com a água no estado líquido para que ela se transforme no estado de vapor. Tanto é que ele complementa dizendo que o líquido pode ter energia necessária para começar a subir. Então, aqui, energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, é uma transformação que acontece do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. A gente viu que existem três transformações do estado líquido para o estado de vapor. É a evaporação, a ebulição e a calefação. Os três tipos são chamados de vaporização. Mas a evaporação é aquela que acontece com o líquido, onde as moléculas na superfície do líquido elas têm energia cinética suficiente para que essas moléculas se desprendam da superfície do líquido e passem para o estado de vapor. A gente ainda viu que a evaporação ela tem alguns fatores que interferem na sua velocidade. Um dos fatores é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais rápida será a evaporação. Então a resposta aqui é a letra C, evaporação. As moléculas da superfície do líquido têm energia suficiente para se desprender do líquido, para sair do líquido e passar para o estado de vapor. A questão 2 é também do Enem, de 2016, e fala que o quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então nós temos aqui um quadro com alguns combustíveis, como o butano, o etanol, o metano, o metanol e o octano. Cada um com as suas respectivas temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. A gente tem que lembrar o que é a temperatura de fusão e o que é a temperatura de ebulição. E, consequentemente, a gente tem que lembrar o que é fusão e o que é ebulição. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Mas a fusão ela acontece numa temperatura. Essa temperatura é a temperatura de fusão. Já a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor. E a ebulição acontece numa temperatura que é chamada temperatura de ebulição. Então, a gente vem do quadro aqui com as respectivas temperaturas de fusão e de ebulição do butano, do etanol, do metano, do metanol e do octano. E aí, a questão quer saber quais são líquidos a temperatura de 25 graus. Então, essa temperatura ela é muito importante, porque ele quer saber qual dessas substâncias, na temperatura de 25 graus, estará no estado líquido. Então, aqui nós temos o ponto
de fusão, a temperatura de fusão. A gente tem que entender que tudo que vem antes da temperatura de fusão, a substância encontra-se no estado sólido, porque só sofre fusão quem está no estado sólido. Então, o butano abaixo de menos 135 ele está no estado sólido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a substância estará no estado líquido, e acima da temperatura de ebulição, o butano estará no estado gasoso. Então, 25 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição do butano. Então, o butano a 25 graus Celsius é um gás. Então, ele não serve para a nossa resposta, porque a questão quer saber quem é líquido e não quem é gás. O etanol, o mesmo raciocínio, abaixo da temperatura de fusão, está no estado sólido, entre a fusão e a ebulição está no estado líquido, e acima da ebulição está no estado gasoso. 25 graus Celsius está aqui, nessa faixa entre a fusão e a ebulição. Então, o etanol, a 25 graus Celsius, ele está no estado líquido. O metano, mesmo raciocínio, abaixo da temperatura de fusão é sólido, entre a fusão e a ebulição é um líquido, e acima da ebulição é um gás. 25 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição, então o metano é um gás. O metanol, sólido, abaixo da temperatura de fusão, entre a temperatura de fusão e da ebulição ele é um líquido, e acima da temperatura de ebulição ele é um gás. 25 graus Celsius está nessa faixa aqui, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, o metanol a 25 graus também é um líquido, e o octano, abaixo da temperatura de fusão, é um sólido, entre a fusão e a ebulição é um líquido, e acima da ebulição é um gás. Então, o 25 graus Celsius está aqui nessa faixa, entre a temperatura de fusão e de ebulição. Então, o octano é um líquido a 25 graus Celsius. Então, as substâncias que são líquidas a 25 graus Celsius são o etanol, o metanol e o octano. Resposta correta, a letra B. Outra questão semelhante à que resolvemos agora. Os estados físicos das substâncias abaixo a 25 graus Celsius e uma atmosfera são, respectivamente, aí de novo, abaixo do ponto de fusão, a substância está no estado sólido, entre a fusão e a ebulição está no estado líquido, e acima da ebulição está no estado gasoso ou de vapor. Então, o pentano abaixo da temperatura de fusão, do ponto de fusão, está no estado sólido, entre a fusão e a ebulição, aqui nesse intervalo aqui, ó, entre menos 130 e 36,1, o pentano está no estado líquido, e acima de 36 ele está no estado gasoso. 25 graus Celsius está nessa faixa aqui. Então, o pentano a 25 graus Celsius ele é um líquido. O cloro, o mesmo raciocínio, abaixo do ponto de fusão é um sólido, entre a fusão e a ebulição é um líquido, e acima da ebulição ele é um gás. 25 graus Celsius está nessa faixa aqui, entre a fusão e a ebulição. Então, o cloro também é líquido a 25 graus Celsius. Então, a resposta correta é a letra C. Nós temos dois líquidos a temperatura de 25 graus Celsius. Vemos aqui, né, essa questão onde diz que em uma noite de inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram. Isso aqui é uma informação importante. As roupas congelaram. Então, se congelaram é porque passaram do estado líquido para o estado sólido. Sofreu solidificação. Então, as roupas congelaram em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura, então a temperatura subiu no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas. Então, aconteceu aqui o processo inverso. Se ela havia congelado, se as roupas haviam congelado, né, durante a noite por causa da função do frio intenso, no dia seguinte que a temperatura subiu, o que foi que aconteceu? A água passou do estado sólido para o estado líquido, sofreu fusão. Né? Então, começou a pingar a água das roupas, em seguida elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Então, se elas secaram,
é porque passaram do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso. Vou colocar aqui gasoso, mas vou colocar o V aqui entre parênteses. Então passou do estado líquido para o estado de vapor. Então ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes passagens de estados físicos. Então passou de líquido para sólido, solidificação, de sólido para líquido, sofreu fusão, e de líquido para gasoso, o vapor, sofreu uma evaporação. Então, solidificação, fusão, evaporação, resposta correta, a letra B. Uma questão interessante aqui, é uma questão que apresenta gráfico, que apresenta diagrama de mudança de fase, gráfico de mudança de fase. Então, considere o diagrama para uma determinada substância. O que a gente pode observar aqui? Que é um diagrama de aquecimento. E como é que a gente sabe que é um diagrama de aquecimento? A gente pode analisar aqui a quantidade de calor. À medida que a quantidade de calor vai aumentando, a temperatura ela vai aumentando. A temperatura do sistema vai aumentando, vai subindo. Então, é um gráfico de aquecimento. Só que ele está incompleto. Ele apresenta apenas um único patamar. Está faltando aqui outras etapas dessa mudança de estado. O que é que a gente pode imaginar aqui? Entre os pontos A e B, a substância vai estar no estado definido. Ela vai estar ou no estado sólido ou no estado líquido. Então, vou colocar aqui. Vai estar no estado ou sólido ou líquido. Ela vai estar no estado definido. Agora, entre B e C, vai estar acontecendo uma mudança de estado, que pode ser a fusão ou a ebulição. A fusão ou a ebulição. Aqui é um patamar. A temperatura está constante. A gente viu que durante a mudança de estado físico, quando se trata de uma substância pura, nós vamos ter, durante as mudanças de estado, a temperatura constante. Então, aqui entre B e C, nós teremos ou a fusão ou a ebulição. Entre C e D, de novo, a substância vai estar em uma única fase. Aqui vai estar, digamos, no estado líquido ou estado gasoso. Então, visto isso, vamos para o que a questão quer saber. Então, sabendo-se que a transformação ocorre no sentido de A para D, pode-se afirmar que no trecho A e B a substância está na fase líquida. Não, ela pode estar na fase sólida ou na fase líquida. Então, não é somente fase líquida. Pode estar também na fase sólida. Entre B e C está ocorrendo fusão ou vaporização. Correto. Mas aí você vai falar, professor, você colocou ali ebulição. A gente não pode esquecer que a ebulição é um tipo de vaporização. Então a resposta correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras. Na letra C, C e D, há apenas vapor. Não necessariamente, já que o gráfico ele não está completo. Então, a gente não pode garantir que ali é somente vapor. B e C, há uma mistura de líquido e vapor? Não, porque se for fusão, vai ser uma mistura de sólido e líquido, e se for ebulição, que aí sim seria uma mistura de líquido e vapor. Então a gente não pode dizer que é uma mistura somente de líquido e vapor, porque ali não é somente a ebulição, não é somente a vaporização. E C e D está ocorrendo transição de fase, não. Entre C e D, a substância ela está em um estado físico definido. Então, a resposta correta é a letra B. Entre B e C está ocorrendo fusão ou vaporização. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Vamos lembrar, os estados em que a matéria geralmente se apresenta são os estados sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, ele apresenta forma e volume definidos, e como as moléculas, as partículas estão muito juntas, isso proporciona a ele uma organização. Então, o estado sólido é o estado mais organizado da matéria, visto que as suas moléculas estão bem juntinhas, coesas, fazendo com que o sistema seja bem organizado. O estado líquido, ele apresenta forma variável, mais o volume definido, e como as moléculas têm um certo grau de liberdade para se movimentar, isso faz com que ele seja menos organizado
do que o estado sólido. Então, o líquido é menos organizado que o sólido. E o estado gasoso é o estado mais desorganizado, porque as moléculas elas só interagem durante os choques. O estado gasoso tem forma e volume variáveis. Então, as moléculas estão em constante movimento e isso faz com que o estado gasoso seja o mais desorganizado. Então, no sentido de sólido para gasoso, ocorre um aumento da desorganização. Então, um aumento da desordem. Então, aqui aumenta a desordem. Então, voltando para a questão, qual dos seguintes estados é o mais desordenado ou desorganizado? Enfim, o gás próximo à temperatura de condensação. Sempre o estado gasoso vai ser o estado mais desordenado ou desorganizado. Então, a resposta correta já é a letra A aqui. A gente não precisa nem ler as demais, já que está falando de líquido, de sólido, de líquido, enfim. A desordem aumenta do estado sólido para o estado gasoso. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos lá. Considere as seguintes propriedades de 3 substâncias. Substância A. Quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo. Então, se ela move-se sempre para o fundo, significa dizer que ela está no estado sólido. A substância B, quando colocada dentro de um recipiente, espalha-se por todo o espaço disponível. Um gás tem essa tendência de ocupar todo o volume que para ele é disponível. Então, aqui a substância B está no estado gasoso e a substância C, quando colocada dentro de um recipiente, move-se sempre para o fundo, espalhando-se e cobrindo. Isso aqui é o estado líquido. O líquido ele vai ter a forma do recipiente que o contém. Então ele vai para o fundo, mas ele vai se espalhar para cobrir essa superfície do fundo. Então, a sequência é sólido, gasoso, líquido. Os estados físicos das substâncias A, B e C são, respectivamente, sólido, gasoso e líquido. Resposta correta, letra C. Então, nós vimos na aula de hoje a resolução de questões referentes aos estados físicos da matéria e as mudanças de estado físico. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima.